Eu fui arrebatado no espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas que estão na Ásia. Esse é o canal Revelando o Fim. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Essa é a parte final da série, o Apocalipse e a Esfinge. Para assistir os primeiros vídeos da série, te indico clicar no card aqui acima. João, um outro profeta, também teve uma visão da glória de Deus e viu as mesmas estranhas criaturas, na sua visão mais conhecida como o Apocalipse. O primeiro desses seres parecia um leão. O segundo parecia um touro. O terceiro tinha a cara parecida com a de um ser humano. E o quarto parecia uma águia voando. A ordem dos animais citada por João é significativa. Primeiro o leão, segundo o boi, terceiro o homem e em quarto a águia. Algumas características dos 4 animais são altamente reveladoras. O leão, como já observado nos vídeos anteriores, tem a ver com a realeza. A raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. O boi, uma clara conexão com sacrifício e servidão. Arão matou o touro e o carneiro a serem apresentados como a oferta de paz do povo. O homem, a coroa da criação. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. A águia, conhecida como a rainha das aves, suas moradas são nas alturas. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. A história de Jesus foi contada por somente 4 escritores, e cada um de um ponto de vista diferente. Mateus, o Evangelho do Rei. Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento. Mateus inicia seu evangelho relacionando Jesus com o maior rei de Israel. E também começa com uma genealogia, pois a genealogia dos reis deve ser preservada. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Mateus inicia relacionando Jesus a Davi e Abraão, provando a ascendência real do Filho de Deus, pois este prometeu a Abraão: Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos, e alguns deles serão reis. E que não faltaria herdeiro de Davi no trono de Israel. Você sempre terá descendentes, e eu farei com que o seu reino dure para sempre, e a sua descendência real nunca terminará.
Em Mateus, Jesus é chamado 14 vezes de filho de Davi. O número 14 é a genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus. Segundo o livro de Mateus, foram 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi ao cativeiro babilônico, e 14 gerações do cativeiro babilônico a Jesus. Em toda a genealogia, o único nome com valor numérico 14 é Davi, que está justamente na 14ª posição. Dos 14 reis citados, ele é o único que é chamado de rei. Marcos, o Evangelho do Servo. Aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Marcos não cita nenhuma genealogia de Jesus, pois um servo não precisa disso. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Lucas, o Evangelho do Homem Perfeito. O Senhor Todo-Poderoso promete o seguinte: o homem chamado de ramo novo brotará das suas próprias raízes e construirá de novo o templo do Senhor. Lucas registra a genealogia de Jesus, pois a genealogia de um homem perfeito interessa a todos. Lucas escreveu especialmente para os gregos, que tanto buscavam o homem perfeito, através de suas filosofias. João, o Evangelho do Filho de Deus. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba ao alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto: o seu Deus está chegando. João não registra a genealogia de Jesus, pois Deus não tem genealogia. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Em cada capítulo de João, existe alguma ação ou frase apontando para a divindade de Jesus. A ordem em que João viu os 4 seres viventes no céu coincide com a ordem dos evangelhos. O primeiro desses seres parecia um leão. Mateus, o Evangelho do Rei. O segundo parecia um touro. Marcos, o Evangelho do Servo Sofredor. O terceiro tinha a cara parecida com a de um ser humano. Lucas, o Evangelho do Homem Perfeito. E o quarto parecia uma águia voando. João, o Evangelho do Filho de Deus. De alguma forma, além da nossa compreensão, os 4 seres viventes estão relacionados à glória de Deus. Mas como algo tão divino tornou-se tão grotesco, tal como é revelado nas mitologias gregas e egípcias? Existe um grande pirata que procura usurpar a glória de Deus e tenta a todo custo imitar ou falsificar o reino de Deus. Se existe uma esfinge celestial e um grande pirata mestre das imitações, seria de admirar a existência de uma esfinge satânica? Lembrando que a esfinge celestial parece-se com um leão, um boi, um homem e uma águia.
Esta é a esfinge celestial. E esta é a esfinge satânica. Leão, urso, leopardo e homem. O monstro que vi parecia um leopardo. Os seus pés eram como os de um urso. E a sua boca era como a de um leão. Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. Mas a esfinge pirata será destruída em breve. Então o perverso aparecerá. E o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com sua gloriosa presença. Pela graça de Deus, um dia veremos de perto as 4 maravilhosas esfinges celestiais.